Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2 da Engenharia Têxtil, tá? Hoje iremos falar sobre as integrais impróprias, né? E como eu falei na aula 1, eu fiz uma breve revisão sobre as técnicas de integração, que são fundamentais agora para a gente entender essa nova maneira de calcular integrais, que são as integrais impróprias. Então, a motivação, né? O que a integral imprópria faz? Então, aqui a gente vai conseguir agora calcular integrais definidas em intervalos infinitos, né? Então, ou seja, agora meu limite de integração é de zero até mais infinito, de menos infinito a outro determinado número, de menos infinito até mais infinito. E também tem outra integral que a gente consegue calcular, né? São integrais que são definidas, né? Assim, em regiões que têm descontinuidades, tá? Então, ou seja, eu vou me aprofundar mais nesse ponto um pouquinho mais para frente, mas são, por exemplo, aquelas integrais, digamos que você tenha definido no intervalo fechado de A aberto em B, e aí a gente vai conseguir calcular a integral de A até B, onde esse meu B seria a nossa descontinuidade. Tudo bem? Mas vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então vamos começar falando das integrais definidas em intervalos infinitos. Então vou começar falando com vocês de um exemplo, né? Então, digamos que a gente considera essa função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, definida aqui o nosso x para x maior ou igual que 1, certo? Então, digamos que a gente queira calcular a área dessa região aqui, ó, que está em azul. Tudo bem? Então aqui temos a função 1 sobre x, e aí a gente queira calcular a integral dessa região. E repare, né, pessoal, essa região aqui é uma região ilimitada, né? Ela vai embora. E a pergunta natural é: será que essa área é finita? Tá? Então fica essa dúvida, né? Será que essa região ilimitada aqui vai nos dar área finita? Então vamos pensar o seguinte: como eu quero calcular essa área e meu x aí está indo para infinito, vamos limitar, né? Digamos que eu queira calcular a área da região do x valendo 1 até um x valendo 2. Tudo bem? Então, na verdade, a gente teria uma integral definida, né? Então, seria uma integral definida de 1 até 2 de f de x dx. Então, quem que é a nossa f de x? Nossa f de x é 1 sobre x ao quadrado. Então, olha só, é a integral de 1 até 2 de x elevado a menos 2 dx, ou seja, a gente pode usar aqui a regrinha que vocês já conhecem. Então, vai ficar menos 1 aqui em cima do x, e aí dividido por menos 1, já coloquei o menos aqui para frente, de 1 até 2. Então, ou seja, substituindo aqui, vai ficar 1 menos meio, que isso vai nos dar meio. Ah, mas isso já era óbvio, né? Então, a gente está calculando a área da região de 1 até 2 e está nos dando um resultado finito, né? Só que agora, digamos que eu queira aumentar mais um pouco, né? Eu queira aumentar a nossa região agora, digamos até um 3. Ou seja, eu queira aumentar mais um pouco e calcular a integral de 1 até 3 de f de x dx. E olha que bacana, vou calcular, mesma coisa, a integral é a mesma, só vai mudar o intervalo de integração, né? Vai ficar 1 menos 1 terço. Isso vai nos dar, ou seja, 2 terços. Então, pessoal, seguindo dessa forma, eu posso ir lá calcular até o intervalo 4, até um intervalo 5 e assim sucessivamente. Então, digamos que a gente começa a perceber, né, que essa área aqui, ó, está dependendo de um valor t. Ou seja, à medida que esse meu t vai aumentando, a gente vai tendo um valor diferente da nossa área, né? Então, ou seja, o que seria então a integral de 1 até t de f de x dx quando o nosso t seja um valor maior do que 1. Ah, mas isso é natural, né, pessoal? É só calcular a integral achando aqui, pensando que esse t é como se fosse uma constante. Então a gente calcula e olha o que nos dá. Essa integral aqui dá 1 menos 1 sobre t. Ora, se a gente então pegar o limite desse t indo para infinito, a gente estaria então calculando a área dessa região inteira. Tudo bem?
Então é isso que a gente faz. Então a nossa área é o que, né? É calcular o limite de t tendendo ao infinito dessa integral. Ora, mas essa integral a gente já calculou, né? É 1 menos 1 sobre t. E olha que beleza, calculando esse limite, aqui vai dar 1 menos o limite de 1 sobre t, eu tenho indo para infinito, isso aqui vai para zero. Então, ou seja, olha que loucura, né? A área dessa região em azul é 1. Que coisa legal, né? Olha só, temos uma região ilimitada, onde a área dessa região é 1, ou seja, a área é finita. Tudo bem? Então é nesse sentido, pessoal, que a gente vai definir o que seria então a integral de 1 a mais infinito nesse caso, né? Então, ou seja, a integral de 1 até infinito nada mais é que você calcular o limite de 1 até t, onde esse t vai para infinito da nossa função. Tudo bem? Então, isso seria a integral imprópria desta funçãozinha aqui. Tudo bem? Reparem que a gente tem uma família, né, de integrais definidas e aí a gente está tomando o limite desse t indo para infinito. Então, a nossa definição fica o seguinte, ó, a definição de integral imprópria é: se existe as integrais de a até t para todo t que é maior ou igual que a, lá no nosso exemplo era 1, né? Então, aqui uma constante qualquer. Então, a gente escreve que a integral de a até infinito de f de x dx, na verdade, pessoal, é o limite de t tendendo a infinito da integral de a até t f de x dx. Mas isto, pessoal, a gente só pode escrever desse jeito desde que o limite exista. E ele exista aqui, pessoal, como número, tá? Então, ou seja, se você calculou esse limite, ele deu um número, então você pode dizer, é uma notação, né, que a integral de a até infinito, de f de x dx, vai ser esse número. Tudo bem? E o outro caso seria o contrário, né? Digamos que a gente tenha uma função definida, por exemplo, de maneira oposta que a gente colocou no exemplo anterior, ó, aqui, digamos que aqui seja uma constante b e eu queira calcular a área dessa outra região aqui. Então, ou seja, se a integral de t até o b existe para todo t tá, que é menor que esse b, né, para toda essa região, então a gente diz que a integral de menos infinito até o b de f de x dx é o limite de t tendendo a menos infinito da integral de t até b f de x dx, e de novo, desde que o limite exista como número. Tudo bem? Olha, pessoal, e aí a gente pode agora juntar as duas, né? O a e o b. Mas antes disso, eu preciso dizer os nomes, uns nomes bacanas, né? Quando essas coisas acontecem. Então, por exemplo, quando o limite existe, né, quando a gente consegue calcular essa integral aqui e aparece como um número, então a gente diz que a integral é convergente ou que a integral converge, tá? E a mesma coisa acontece aqui, né? A gente vai dizer que converge ou diverge. O que é ser diverge? Diverge, pessoal, é quando não existe o limite, tá? Pode ser que ele vai para infinito, pode ser que o limite não exista. Então a gente diz que a integral imprópria ela diverge, tá? Então escrevi isso aqui no próximo slide, né? Olha lá, se os limites existem, as integrais impróprias, aqui as duas que a gente definiu ali, são chamadas de convergentes, ou converge, tá? Tanto faz. Caso contrário, ou seja, quando os limites não existem, tá? Ou dão infinito, dizemos que são divergentes. Agora, juntando as duas definições, pessoal, ó, se essa integral de a até infinito, f de x dx, existe, e a integral de menos infinito até a de f de x dx também existe, ou seja, são convergentes, então a gente pode escrever a integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx. O que vai ser isso? Vai ser exatamente você calcular a integral de menos infinito até a, mais a integral de a até mais infinito, onde esse a aqui é um número qualquer.
tá? Desde que essas integrais existam. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo desse caso aqui, desses casos, né? Então vamos pensar aqui, ó. Digamos que a gente queira calcular a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x à quinta dx. Ou seja, a pergunta que a gente pode colocar é: vamos determinar se essa integral diverge ou se ela converge. Então, olhem só, vamos seguir aqui a integração, né? É uma integral simples, né, pessoal? Ó, vamos, pela definição que a gente tem, 1 até mais infinito de 1 sobre x à quinta dx significa o quê? É o limite de t tendendo a mais infinito da integral de 1 até t, x elevado a menos 5 dx. Aí aqui a gente usa a regrinha de integração clássica que a gente conhece, né? Então essa integral vai ficar x elevado a menos 4 sobre menos 4 de 1 até t. Então, ou seja, é o limite de t tendendo ao infinito. Já substituindo o t aqui, vai ficar t a menos 4 sobre menos 4 menos 1 elevado a menos 4 sobre menos 4. Então, ou seja, esse limite aqui, o que está dentro do limite, vai virar essa expressão aqui, e aí a gente põe o t tendendo a mais infinito. Então, ou seja, aqui embaixo vai para menos infinito, então, ou seja, 1 sobre menos infinito, isso tende a zero, e isso aqui vai ficar 1/4. Então, ou seja, essa integral, ela converge, né? Ou é convergente. Tudo bem? Então, olha só, então a gente determinou que essa integral, de fato, ela converge. Tá bom? Agora vamos pensar esse outro exemplo, né? A integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x dx. Se ela diverge ou se ela converge. Então, uma coisa que vocês devem estar pensando é assim: olha, professor, parece que o comportamento da função é igual a que você fez aí de 1 sobre x ao quadrado, de 1 sobre x à quinta. Então, provavelmente, essa integral aqui vai convergir, né? Ou seja, vai dar um valor. Vamos ver de fato se vai dar um valor? Então, olhem só. A integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx, tá? É o limite da de t tendendo a infinito, da integral de 1 até t, 1 sobre x dx. Isso aqui a gente sabe calcular, né? Essa parte aqui. Ou seja, qual que é a integral mesmo, pessoal, de 1 sobre x dx? Todo mundo lembra que é ln do módulo de x, tá? Como aqui a gente está calculando na região positiva, eu nem coloquei o módulo, tá bom? Então vai ficar o limite de t tendendo a mais infinito do ln de x de 1 até t. Tudo bem? Então, calculando o limite, vai ficar o limite de ln de t menos ln de 1. ln de 1, pessoal, vocês sabem que é zero. Então, a gente está calculando o limite de que função agora? Do ln de t. Então, vamos fazer um desenho aqui para vocês verem que, de fato, isso dá mais infinito, né? Ó. Então, veja bem. A função ln, ela fica... Ó, ela passa aqui, ela tem esse comportamento, né? Então, ou seja, a gente está calculando, digamos que aqui seja o nosso t. Então, ó, quando o t vai para mais infinito, que valor que está dando o nosso ln? Que essa aqui seria o nosso ln de t. Que valor que está dando? Isso também está indo para mais infinito. Então, está aqui a nossa resposta, né? Tá dando mais infinito. Então, ou seja, pessoal, essa integral, ela é divergente. Então, olha, cuidado, hein? Antes a gente calculou 1 sobre x ao quadrado ou sobre x à quinta, dava um valor finito. Só que quando a gente calcula a integral imprópria, né, de 1 sobre x de 1 até mais infinito, isso dá mais infinito, ou seja, a integral diverge. Então, cuidado, você tem que calcular uma por um, tá? Mesmo o comportamento sendo muito parecido, essa área dessa região aqui, ó, a gente não consegue calcular, ou seja, vai dar uma coisa infinita. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Agora, digamos que a gente queira calcular, né, essa integral, né, a integral de 1 até mais infinito da exponencial de menos x ao quadrado. Se essa integral ela diverge ou se ela converge, tá?
Infelizmente, pessoal, essa é uma daquelas integrais que pelas técnicas que a gente conhece, a gente não consegue calcular. No entanto, pessoal, utilizando o conceito de integral imprópria, a gente consegue dizer pelo menos se essa integral ela vai convergir ou se ela vai divergir, tá? Utilizando um teste, tá? Como que é feito esse teste? Então o teste funciona da seguinte forma. Digamos que você tem duas funções contínuas, onde uma delas é maior ou igual que a outra, e ambas são maiores do que zero, tá? Para x aqui maior ou igual que a, né? Onde elas estariam definidas. Então aqui tem um desenho. Ó. Então você tem que a função f ela é maior que a função g em todos os pontos aqui, pode ser maior ou igual. Todas elas são positivas. Para todo x maior ou igual que esse a. Então temos isso. Se isso acontece, pessoal, significa o seguinte. Ora, se a integral de a até mais infinito da função f for convergente, ou seja, vai dar aquele valor finito, como essa função é maior que a g, então a g também tem que convergir. Tá? E ao contrário também, né? Ó, digamos que você tenha que a integral de a até mais infinito da função g diverge, ou seja, isso aqui vai para infinito, né? O valor, ou não existe o limite. Como essa função f é maior do que g, se essa diverge, obviamente essa que é maior também vai divergir. Tudo bem? Então esse é um teste. Então a gente sempre precisa calcular isso primeiro para concluir que a g converge. E se a g diverge, a gente conclui que a f diverge. Então, vamos voltar para esse exemplo aqui, né? Ó. Vamos tentar determinar, utilizando o teste da comparação, se essa integral aqui ela vai divergir ou convergir. Então, vamos ver. Então, está aqui no nosso exemplo. Então, a gente precisa comparar funções, né? Antes de tentar calcular. Então, a primeira coisa que a gente tenta analisar, pessoal, vamos olhar o intervalo, né? Onde essa função está definida? Olha, está definida para x maior que 1, beleza? Então, para x maior que 1, né, maior ou igual que 1, aqui tem um errozinho, x maior ou igual que 1, a gente tem o quê? Que para o valor de x sempre vai ser menor ou igual que x ao quadrado, se x for maior ou igual que 1, né? Isso aqui sempre vai valer, né? A gente tem essas duas funções. Dá para fazer até uma representação gráfica disso se quiser. Mas como isso acontece, né, a gente pode dizer que eu posso aplicar, né, entre aspas aqui falando, a exponencial em ambos os lados, que a desigualdade não vai mudar. Então isso fica exponencial de x menor ou igual exponencial de x ao quadrado. Olha só, já está aparecendo alguma coisa da funçãozinha que está dentro aqui do nosso integrando. E aí a gente pode comparar com essa outro tipo de função e aí a gente consegue calcular a integral. Essa aqui a gente não consegue calcular. Infelizmente, vocês podem tentar qualquer regra aí de substituição por partes que a gente não vai conseguir calcular essa integral. Mas tendo essa desigualdade acontecendo, você meio que vai inverter a desigualdade quando a gente for dividir, né, 1 sobre exponencial de x ao quadrado vai ficar menor ou igual que 1 sobre exponencial de x. Tudo bem? Ora, isso aqui, pessoal, nada mais é que exponencial de menos x ao quadrado menor ou igual que exponencial de menos x. E olha, está aqui, eu já escrevi aqui. Ó. Tudo bem? E ambas essas duas funções é igual a zero. Então vamos lembrar do teste da comparação. No teste da comparação eu tinha uma função f, que era maior ou igual que uma função g, que era positiva. Tudo bem? Então significa o seguinte, se a integral dessa função aqui convergir, obviamente pelo teste da comparação, a integral dessa função, sem eu precisar calcular, também vai convergir. Então vamos calcular a integral de 1 até mais infinito de exponencial de menos x. Então calculando, ó, aqui tem um errozinho, pessoal, já percebi, tá? Aqui é 1, tá? Então deixa eu corrigir aqui para vocês. Então, todos os lugares aqui que estão 0, na verdade é 1, tá?
mas a substituição aqui está correta, tá? Então aqui também é 1, aqui também é 1. Então vamos lá, ó. A integral de 1 até mais infinito desse cara é o limite de t tendendo a mais infinito, de 1 elevado a t, exponencial de menos x. Ora, exponencial de menos x é fácil calcular, né, pessoal? Vai aparecer um sinalzinho de menos aqui, é a própria exponencial, de 1 até t. E aí, substituindo t e substituindo 1, temos aqui, né, que fica o limite de t até mais infinito, menos exponencial elevado a menos t, mais exponencial elevado a menos 1. Certo? Esse carinha aqui, ó, não deveria também estar aqui, que eu já substituí. Desculpem aí pelo errozinho, tá? Então, calculando esse limite, pessoal, ó, vamos analisar. Isso aqui é menos 1 sobre exponencial elevado a t. Ora, t tendendo a infinito, isso aqui vai ir para zero, então vai ficar só exponencial elevado a menos 1. Certo? Exponencial elevado a menos 1 é 1 sobre e. Olha que legal, essa integral, então, ela converge. Então, pelo teste da comparação, se essa integral aqui converge, essa integral aqui também vai convergir. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aí, ó, pelo teste da comparação, como essa integral converge pelo teste da comparação, essa aqui também vai convergir. Tudo bem? Desculpa aí pelos erros aí no zero. Prometo da próxima vez conseguir consertar. Tá bom? Agora, pessoal, vamos falar do outro tipo de integral imprópria, tá? São aquelas integrais que têm uma certa descontinuidade. Então, vamos considerar assim, ó. Seja f uma função contínua no intervalo fechado A aberto em B, onde em B ela é descontínua em B. Ou seja, a gente tem uma assíntota aqui, pessoal, ó. Tudo bem? Ó, vamos pensar aqui na função f. Aqui seria o x igual a b, e aqui a nossa função ela tem uma assíntota vertical aqui, ó. Então nós também conseguimos calcular o que seria a integral de a até b. Tudo bem? Ou seja, de toda essa região que aqui, ó, é ilimitada. Esse negócio está crescendo aqui até mais infinito, mas sempre sendo uma assíntota em x igual a b. Então o que seria a integral de a até b de f de x dx? É o limite do t tendendo a b pela esquerda, por isso que está o menos aqui, da integral de a até t f de x dx, desde que o limite exista como número. Tudo bem? A mesma coisa a gente consegue fazer, pessoal, para o outro lado. Ó. Digamos que a gente tem a assíntota vertical aqui no x igual a zero, e a gente queira calcular a área dessa região aqui quando o t vai tendendo para A, ou seja, para essa região ilimitada. Então a gente pode dizer a mesma coisa, que a integral de a até b de f de x dx é o limite do t tendendo a A pela direita, por isso que tem um maisinho, da integral de t até b, f de x dx. E de novo, né, desde que o limite exista. Se o limite existe, a gente diz que a integral é convergente. Caso contrário, ou seja, não existe ou dá infinito, a gente diz que é divergente. Tudo bem? A gente pode juntar as definições lá, A e a B, né? Então, se a f é contínua nesse intervalo aqui, ó, que é aberto em C, e a integral de A até C e a integral de C até B são convergentes, então a gente pode definir a integral de A até B, ou seja, desse intervalo até aqui, de f de x dx, é a integral de A até C f de x dx, mais C até B f de x dx. Beleza? Então vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Calcule, se possível, né, a integral de 0 até 3 de 1 sobre x menos 1 dx. Agora, pessoal, tem que tomar muito cuidado para não ir calculando a integral de maneira direta. Porque, ó, aqui embaixo, se o x for igual a 1, a gente tem uma descontinuidade, certo? Ou seja, a gente vai estar dividindo por 0. Então, ou seja, tem uma descontinuidade no x igual a 1. Tá bom? Olha lá, ó. Note que tem uma descontinuidade no x igual a 1. Tá? Então, utilizando o item C ali da definição anterior,
essa integral aqui, ó, se vai existir, né? Se a integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1 dx existir, mais a integral de 1 até 3 desse carinha aqui também existir. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar calcular essa aqui. Se essa aqui existir, a gente precisa ainda testar se essa aqui existe. Agora, se essa aqui não existir, ou seja, for para infinito, algo assim, ou seja, essa integral ela diverge. Então, obviamente, essa integral aqui vai divergir. Tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular então esse primeiro pedaço. Então seria a integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1 dx. Então reparem, pessoal, no 1 tem uma descontinuidade. Então o que a gente tem que calcular? O limite de t tendendo a 1 pela esquerda da integral de 0 até t de 1 sobre x menos 1 dx. Ora, isso aqui, pessoal, a gente sabe calcular, né? Ó, esse carinha é o ln do módulo de x menos 1. Então, ó, ln do módulo de x menos 1 está aqui, vamos calcular o limite quando o t tende a 1 pela esquerda desse cara. Tudo bem? Olha, calculando aqui, pessoal, ficou ln do módulo de t menos 1 menos ln do módulo de menos 1. Ora, isso aqui vai para é zero, né? Então, porque isso aqui vai dar ln de 1. Mas aqui a gente ficou com ln de quem? Do módulo de t menos 1. Ou seja, isso aqui, pessoal, se vocês fizerem um esboço e for ver lá o gráfico da função do ln de t menos 1, isso vai para menos infinito. Então, veja bem, essa integralzinha aqui está indo para menos infinito. Então, significa que essa integral ela é divergente. Se ela é divergente, pessoal, a gente nem precisa calcular outra integral. Essa aqui é divergente. Tudo bem? Olha lá, como essa aqui diverge, então, de maneira imediata, essa aqui diverge. Tudo bem? Então, aqui vamos ver aqui, ó, observações. Cuidado ao calcular essas integrais de maneira direta. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Veja bem, se você fosse calcular essa integral direta, pessoal, deixa eu tirar aqui para ter um espaço para escrever para vocês. Olha só, se você fosse integrar direto, então você tem aqui ó, a integral de 0 a 3 de 1 sobre x menos 1 dx. Digamos que você mete o louco aqui e calcula direto. Então isso vai dar ln do módulo de x menos 1 de 0 até 3. Aí você todo feliz coloca, isso aqui é o ln então de 3 menos 1, que vai dar 2, menos o ln de 0 menos 1, ln de menos 1 vai ser ln de 1, ou seja, isso aqui é 0, e aí você colocaria, ó, ln de 2. Nossa, integral então ela converge. Olha que loucura! Certo? Então, pessoal, cuidado, isso está errado. Tudo bem? Tá, isso está errado. Tome muito cuidado para não calcular essas integrais de maneira direta. Beleza? E o que mais? E o teste da comparação, pessoal, ele também vale para essas integrais impróprias que eu coloquei para vocês aí, chamadas de tipo 2, tá? Que é essas que são definidas em intervalos infinitos. Então essa seria a aula 2 para vocês, né, em geral. Aqui tem um link bacana que vocês podem também acompanhar uma aula sobre integrais impróprias e fazer a lista de exercícios que está no Moodle, tá? Então, obrigado, espero que todos estejam bem. Espero vocês até o próximo vídeo ou a próxima aula, né? Que a gente já vai começar a fazer aplicações de integral, tá bom? Então, um abraço.